Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos juntos para mais uma gravação, mais uma aula, mais um momento aqui no seu espaço Mentoria, Ser e Interpretação. Querendo lembrar a você que você precisando de uma mentoria acadêmica, entre em contato diretamente conosco para podermos crescer juntos, fazer um trabalho de mentoria cada vez mais amplo, cada vez mais expressivo, que vai ser um diferencial no seu transitar, no seu crescimento, no seu avanço e na sua formação. Venha fazer mentoria acadêmica conosco e entre em contato pelo nosso WhatsApp 62981091777, 981091777. Muito bem, este é um assunto que iremos tratar hoje. Voltaremos para um assunto, direcionaremos para um assunto de grande importância, que é justamente a verdade pós-metafísica no pensamento do Gian Vattino, esse filósofo italiano que tem um aspecto, uma proposta nihilista de ontologia hermenêutica e que segue, inclusive, um aforismo nietzscheano, ele trabalhando questões interpretativas do pensamento pluralista e do pensamento também voltado a Nietzsche. Então, quando trabalhamos a problemática, quando trabalhamos a abordagem de uma experiência, na verdade, pós-metafísica, nós nos voltamos, nós nos concentramos à abordagem proposta, desenvolvida por Gian Vattino. Gian Vattino que nos traz uma visão, nos traz uma abordagem voltada a esses princípios, principalmente, que podemos dizer, de pressupostos relacionados para visões do homem e do mundo que venham a embasar um andágio fenomenológico e também dentro de até uma complexibilidade, tá? Por uma via heideggeriana de método que, inclusive, seja proporcionadora de um entendimento de mundo que seja trazido, inclusive, dentro de uma proposta de uma suspensão de um mundo já conhecido pelos seus preconceitos, tá? Então, essa fenomenologia heideggeriana, que é proposta, que é desenvolvida, que é abordada, que é interpretada por Gian Vattino, também nos traz uma visão de mundo muito mais ampla a partir do que Vattino vai considerar. Vattino vai considerar, por exemplo, e é algo que nós temos que colocar, que a fenomenologia ela é pertinente justamente a uma apreensão que privilegia o aprofundar dessas questões existenciais humanas, tá? Então, a hermenêutica ela vai se constituir como um auxílio nesta trilha, porque ela vai dar um rigor necessário até para uma aproximação necessária de um sentido de relação do ser com o mundo. Então, é nesse sentido que é necessário, inclusive, nós pautarmos uma visão dirigida pelo homem dentro de uma esfera interpretativa que irá propor, por exemplo, uma estética e retórica, até por meio de análises que Vattino vai desenvolver a partir de uma proposição de uma demanda que ele vai impor a partir de uma filosofia de uma religião na pós-modernidade, em que ele apontua, em que ele indica, em que ele situa a cultura pós-moderna de uma forma mais concisa a partir da experiência da verdade. Então, aí está a importância, o significado, o sentido, a abordagem, a proposta do Gian Vattino. E aí, quando nos cabe a observar o indivíduo da Idade Média, o indivíduo da idade da interpretação, aquele que se insere numa atitude crítica, aquele que volta-se a um par do suprassensível, aquele que se pretende a partir de um objetivismo e de uma paralisia do novo, aquele que se volta a um sentido humano de uma disparidade de religiões e de opiniões, de uma caridade, de um respeito pelo diferente, de um mergulho, né, na prática solidária da democracia, de uma hermenêutica, inclusive, vattiniana,
que ela aparece enquanto até técnica, enquanto até disciplina dessa interpretação, que irá assumir, inclusive, um caráter de uma seta ontológica nihilista que vai propor uma experiência da verdade pós-metafísica. E aí, nesses textos, nesse sentido, nesses aspectos, que vai se tornando verossímil. Então, nós podemos evidenciar que nesse esforço vatiniano de uma reflexão dentro de uma tradição filosófica que até, inclusive, propõe um lançar, um abordar de um poder ideológico, aonde vai criar um consenso, inclusive, capaz de desenvolver uma unidade da verdade, partindo de um princípio interpretativo onde se conceda uma modificação circundar, um olhar ainda mais aberto, mais amplo para algumas questões pertinentes, por exemplo, de um esclarecimento, de uma estreita conexão rodierna, partindo até de uma idade da interpretação. Tá? Partindo de uma idade da interpretação, partindo principalmente para esse contexto de idade de interpretação, que possibilita eu enxergar, eu observar algumas questões importantes como a relação ao conceito de verdade pós-metafísica dentro do pensar de Gianvattino, o pensar vatiniano. E aí nós vamos ver que o contexto atual dessa verdade, ele vai nos parecer, propiciar, representar uma feição de uma liquidez, de uma própria ausência, inclusive, de sentido que iremos viver a partir de um Vatino que trabalha um modo de compreensão da verdade de nosso tempo, remetendo, inclusive, à relação de um intérprete que ele coloca o primeiro, vamos dizer assim, sentido, o primeiro aspecto, a primeira proposta de uma finitude de si. E aí o pensamento, tá, que podemos até colocar enfraquecido, de uma secularização e de atributos do homem pós-moderno são levantados, são propostos, são articulados por Gianvattino. E são articulados dentro de uma proposta que o Vatino encabeça, a partir de que ele vai falar que é muito comum, certo, perceber essa herança pela qual o Ocidente ele nutre alguns valores como o da caridade, da fraternidade, da rejeição e a violência, questões que, inclusive, elas, de certa forma, se tornam a base de uma kenosis, tá? A base de uma viabilização, de uma conexão, de uma narrativa da secularização. Então, dentro desse fato de que a filosofia pós-metafísica ela seja compelida a passar da história do ser como uma história de enfraquecimento, no qual se separa até uma pertinência a essa tradição, ela irá desenvolver, ela irá propiciar uma secularização de um modo pelo qual irá atuar o enfraquecimento do ser a partir de uma quinose que, dentro do cerne da história da salvação, não deverá ser pensada como um fenômeno do abandono da religião e de uma atuação, ainda que paradoxal, íntima realmente da vocação. Então, a partir desse princípio, a partir desse pensiero de Bollé, segundo propõe Gianvattino, mais conhecido como pensamento, certo, enfraquecido, que é, na verdade, uma hermenêutica nihilista, que vai ter como basal a sugestão de construir uma via ao pensar que não se aprende, na verdade, a necessidade de uma base única e absoluta, frente justamente a uma crise, tá, de um fundamento que irá brotar, sobretudo, na obra de Nietzsche e de Heidegger. Então, esse aforismo vatiniano, ele recusa essa busca de um novo alicerce e trabalha sem um vulgor máximo, inclusive da tradição, para propor um desenvolvimento ainda mais amplo. E aí a base desse enfraquecimento, a base dessa questão de Vatino é que vai se depor
dentro de um atributo na atualidade que vem a enganjar o processo político e social a partir de um carregar consigo mesmo, de uma gênese por via de uma formação dentro de uma herança cristã que vai se doar à relação de debates e temas relevantes, como, por exemplo, a analogia ao cristianismo na sua contemporaneidade. Tá? E a partir desse olhar, a partir dessa proposta, a partir desse sentido aplicativo, é que se começa a pensar que a proposta de Vatino, uma proposta de uma consciência paradoxal, tá? De uma razão que não pode se hastear como sendo detentora absoluta da verdade, tá? De uma condição de um fervor voltado à tarefa do pensar e o ser, de uma escuta, de uma herança que não vai levar, portanto, à desvalorização de todos os valores, mas vai retomar a persecução de uma determinada forma de conteúdo herdado. Então, isso se torna uma razão de um deslembrar de sombras de um aforismo, que ele se torna um idear transparente, até de uma frente à tradição cartesiana, dentro de uma técnica, dentro de um pacífico caminho de vestígio do ser, que sejam alcançados por ele próprio. Então, o penseiro de Bollée, que ele passa a ser uma inovação para o pensar, ele se caracteriza de um modo paradoxo, justamente com o aconselhar de uma acepção de investigação, como uma via que abre uma relação à razão de poder retraduzida e disfarçada a partir da decisão do impossível, de uma história do advém, de um lugar de redenção, de um extrapolar de uma significação metafísica que conduz a um nihilismo localizador de uma aurora, de um tempo pós-metafísico, que propõe o ser no seu aspecto definitivo. Então, essa encarnação, ela apresenta uma fresta para uma nova hermenêutica, para uma nova possibilidade, que podemos até colocar que é ideada sobre as bases de uma escuta de interpretação dos vários manifestos dessa comunicação humana, tá? Dos vários manifestos dessa proposta hermenêutica humana, dessa proposta de eventos que vão sugerir esse escavar habitual a fim de idear o nihilismo e de despojar o metafísico do vazio numa ininterrupta condição de enfraquecimento a partir de uma hermenêutica diária, de um cristianismo que propõe uma declaração de morte, de um cristianismo que propõe uma radicalização nihilista da hermenêutica, que vai levar a fim, inclusive, o êxito que diz respeito a uma ligação com a modernidade e com seus efeitos finais. Então, essa identidade do cristianismo, tá? Perante a atmosfera nihilista, ela vai consistir, inclusive, em uma renascença que deveria constituir os cristãos a partir de uma distinção da classe de mudanças do pensar diferente. Então, antes que o iluminismo e o positivismo e a própria religiosidade seja prezada como um resíduo de abolição, atualmente irá indicar um anseio que não tem mais credibilidade a partir do fim da modernidade, que sobreveio também com o fato do fim das doutrinas capitais que observam principalmente essa questão relacionada, vinculada à religião. Então, podemos dizer que, assim que o cristianismo renasce, ele é erguido a uma atenuação hermenêutica, a um esvaziamento encarnado, ao enfraquecimento, certo, de olhos, de uma chave para um edifício da secularização. E é por meio do conhecer a ação, a principia do cristianismo do verbo encarnado, que, mediante essa dissolução da metafísica, pode ser proposto um evento heideggeriano, conforme até propõe o Gianvattino, que admite que o cristianismo reencontra, sobretudo através da prática da caridade, do amor ao próximo,
a experimentação do amor que move a dinâmica do próprio amor. Então, a religião adere, com isso, uma aguda estima para com o argumento da hermenêutica nihilista, para a inflexibilidade da realidade paradoxal, para o aceitar da força da evidência, para propor um avizinhar da temática do cristianismo a partir de uma declaração de uma metafísica em Heidegger, que Vatino vai trabalhar a partir de um olhar frente ao iluminismo, ao positivismo e à própria religião. Então, é nesse sentido que o cristianismo ressurge para Vatino. É nesse sentido que, a partir de um ponto de vista, Vatino irá sugerir Heidegger como um autor fundamental no que tange principalmente a busca pela superação da violência metafísica. E a partir de um aspecto forte da religião, no contexto nihilista, é que vai surgir uma dissolução metafísica que já não vai parecer sustentar e apostar sobre o ser, no que significa até um estruturalismo, tá? Fixo a partir do inimitável. Então, através dessa questão, através dessa proposta, através desse olhar, é que a própria experiência da kenosis vai implantar um tempo no qual o absoluto se esvazia, destruindo justamente toda e qualquer estima de se continuar pensando nessa proposta da divindade em aspecto do domínio e majestade, a partir da kenosis, é que também vai significar uma mudança de posição, uma mudança de uma condição existencial. Então, a idade da interpretação. A idade da interpretação a partir da proposta que vai sendo encabeçada por Jean Vatino. Uma idade da interpretação que parte de um princípio de um tempo de diversidade, mas um tempo de diversidade que também clama pelo consenso. Tá? Um tempo de diversidade que também clama pelo consenso. Então, quando nós questionamos sobre a verdade, segundo Jean Vatino, nós reconhecemos, até de um modo específico, esse âmbito ético, dentro do pertencimento que a tradição se torna qualificada, propriamente na dissolução dos princípios metafísicos, de um percurso que é aceito, sobretudo, pela não ampliação da prática, pelo respeito das certezas teóricas com as bases últimas. E é desse modo, justamente, que ocorre a ausência, a anuência e o reconhecimento da própria finitude do homem como um traço inconfundível do ser. Então, Vatino trabalha uma verdade histórica que ela é herdada e não pode ser instaurada como melhor ou pior ou qualquer outra. É uma hermenêutica que muda a realidade das coisas e transforma a filosofia da mesma maneira que nos sugere, através do seu pensar, a majestade, em termos históricos, de sermos até portadores, ao mesmo tempo, de questões modificadoras, que uma história se torna uma herança, que ela propicia uma pré-compreensão, que ela retoma os pensamentos anteriores e torna eles imprescindíveis, e torna eles bases propulsoras para pensarmos em Nietzsche, Heidegger, que são vistos, inclusive, por Jean Vatino, de um modo excepcional, como peças de abertura de um pensamento para o tempo atual, dentro de um olhar da pós-modernidade, dentro de um olhar de uma leitura vatiniana, que ela situa algumas questões pertinentes ao ser e à interpretação e à própria condição do ser na sua atuação, no seu tempo e no seu momento. E aí, para concluirmos, podemos dizer que a hermenêutica em Vatino, ela se torna um arquétipo de uma enunciação histórica do fim da metafísica. O fim das metanarrativas,
que para tanto até vai nos remeter a algo muito melhor ou maior, mas que vai nos aludir também parte de um processo, de um ambiente que vai nos possibilitar uma interpelação, de um colher, de um fio condutor, que inclusive vai servir para projetar as ulteriores condições de desenvolvimentos, que vai nos possibilitar estarmos dentro deles para nos tornarmos intérpretes e não registradores de objetivos de fato. Então, é a partir desta visão, a partir desta proposta, a partir deste olhar metafísico e pós-metafísico, que Jean Vatino vai trabalhando a sua hermenêutica, a sua visão, a sua metanarrativa de uma interpretação voltada ao momento modernidade e pós-modernidade. E é isso que nós tínhamos para trazer, transmitir e falar com você nesse momento. Lembrando, quer mentoria hermenêutica? Entre em contato comigo. Quer mentoria acadêmica? Entre em contato comigo. Quer fazer um curso de hermenêutica filosófica e jurídica? Entre em contato comigo. Por onde? Pelo número do WhatsApp, que você já vai anotar aí, o 62981 091777. Não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar o conteúdo, de fazer o seu comentário e de estar sempre aqui junto conosco. Obrigado.